contexto antropológico chinês, precisamos pensar na diversidade étnica e cultural do país, já que a China estabelece 56 etnias diferentes, oficialmente, sendo que os Han, com 92%, constituem a maior parte delas. Na dinâmica familiar, ela era diretamente influenciada pelo confucionismo, que enfatizava a hierarquia e o respeito. Quando a gente pensa nos dias de hoje, essa dinâmica se alterou um pouco, porque a gente teve a migração e a política de filho único. O papel da mulher, como em diversos outros países e lugares do mundo, vem se alterando e se modificando muito. Já quando partimos para a beleza feminina, ela vai ser uma mistura de tradições, porque a gente pode ver que na dinastia Tang, a beleza era associada a formas corporais mais cheias. Já na Song, ela era associada a traços femininos mais delicados, parecido com o que é nos dias atuais. Outro ponto muito interessante nessa beleza feminina é os pés de lótus, uma prática histórica que simbolizava status. Indo já para o final, em um contexto geral, as práticas religiosas que permeiam até os dias de hoje no cotidiano dos chineses, uma economia muito única e autêntica, junto com a urbanização e o sucesso tecnológico, pode explicar muito da potência que o país é hoje. Mas, independente de se achar certo ou errado, a cultura dos chineses. Indo agora para a educação. Ela era baseada na moralidade, estudo e na disciplina, o que muito se explica a atual educação da China, que é rigorosa, competitiva e disciplinada. Esses ensinamentos vinham de Confúcio, que moldou por mais de 2000 anos com seus conceitos pilares. Não era para todo mundo, era só para a elite, meninos de famílias ricas e importantes. Por incrível que pareça, tínhamos exames imperiais, o que seriam os concursos de hoje, que era a forma mais fácil de ascender na burocracia imperial. E também tínhamos academias, as universidades modernas. Bem, pessoal, vou falar para vocês a respeito dos costumes e comidas típicas da China. Vamos por lá, por exemplo, se você envenenar uma vaca, você é condenado à cadeira elétrica. Lá a pena de morte é mais rigorosa que qualquer outro país que tem esse tipo de pena. Questão de dieta alimentar também é totalmente diferente da nossa aqui. Por lá, para eles é normal comer gafanhotos, escorpiões, ratos, cachorros. Eles também consomem muita carne de cobra, né? Eles são. O povo chinês lá consome 10 mil toneladas de cobras por ano. Que, de tanto que eles consomem, a carne de cobra lá chega a ser extinta lá. Chega a faltar nos comércios. E ela te dá uma carne como um afrodisíaco. E, tipo, com tudo isso, eles descobriram as propriedades de cada refeição. Por exemplo, o cavalo marinho serve para impotência sexual. O escorpião é tido como a cura definitiva para várias doenças, né? Então, tipo, eles têm alguns hábitos deles também. Eles têm uns hábitos diferentes nossos aqui, que para nós seriam nojentos, como ah, cuspir na rua, mexer no ouvido, no nariz. Ah, tipo, então a cultura deles é totalmente diferente da nossa aqui. Porque na cultura chinesa o número 8 indica prosperidade. Já o 4 é o contrário, né? Tanto que o normal, a maioria dos prédios na China, seria normal não terem os andares com o número 4, né? E também, geralmente, celulares com o número 4 é vendido mais barato, né? E também é uma questão de cultura, por exemplo, o homem que morre solteiro,
eles têm tipo, eles têm o costume, a família costuma casar, ou tipo, o homem que morreu, ah, eles têm o costume de enterrar uma outra mulher do lado do homem morto, né? Pra, seria isso uma maneira de passar para outra vida, que seria tipo um casamento. Ele morreu solteiro, não conseguiu casar agora, na próxima vida ele já estaria casado. E questão do fuso horário deles também, eles possuem 4 fusos horários, só que o que eles usam é só um, né? Então no leste o sol nasce às 4 da manhã e no oeste às 9 horas. Então, vou iniciar por ele, que é o Confúcio, né? Ou a filosofia confucionista, que acabou se tornando como uma religião lá na China. Por quê? Ela basicamente descreve e impõe direitos morais aceitos lá pelo pessoal lá, né? Então, além da religião, eles acharem que é certo e traçarem uma utopia para a sociedade deles, eles transcreveram essas ideias de Confúcio para o legalismo dele, para as leis que eles vieram a criar. Então, Confúcio, ele foi um cara que ele teve ideias, né, para a sociedade, tanto para a regulação de boa conduta, quanto lealdade, reciprocidade, hierarquia, respeito, né, a fim de buscar esse equilíbrio de uma educação ética, moral, civil, em busca da paz, um equilíbrio, e a fim de chegar a algum caminho mais correto, umas veredas um pouco mais retas para esse caminho que ele gostaria que os chineses traçassem, né? Além do confucionismo, nós temos também o taoísmo, que é aquela ideia mais famosa do yin yang, que é literalmente um caminho, pensando numa ordem natural do universo e a gente viver segundo essa ordem. Por último, e também não menos importante, nós temos o budismo, que é uma religião que foi importada da Índia, né? Chegou alguns séculos depois de Cristo lá na China, não é tão antiga que nessas duas que eu citei antes, mas ela também é muito importante. Daí busca a famosa paz interior. Bom, então, dando continuidade, agora sobre o direito, gostaria de fazer a ressalva referente a Confúcio e as ideias deles, que foram primordiais e serviram de inspiração para o legalismo chinês. Os chineses, na sua jurisprudência já muito organizado, parecido com a nossa hoje do Brasil, como se fosse com tribunais menores, juízes e funcionários que trabalhavam em prol disso, uma questão de testemunha, provas e tudo mais, eles saíram muito à frente, mas diferente de outras legislações que surgiram, né, no mundo antigo, eles buscavam se abster de crimes, ou seja, eles tentavam prevenir as pessoas de não cometerem os crimes devido à sua crença, à sua religião, de equilíbrio, conduta social, né, uma filosofia de hierarquia, respeito, uma dignidade e buscar fazer realmente o certo. A ideia principal deles, a primazia da legislação deles é prevenir os crimes e não ter que punir um futuro crime, um crime já consumado. Né? Baseado nisso, a jurisprudência deles era muito boa, muito eficaz, muitas vezes sendo decidida em âmbitos locais mesmo, como se fossem as nossas comarcas, nunca tendo que chegar a algum imperador, e se chegasse ao imperador, a pena era quase certa. Né? Então, toda essa questão ética, moral, fizeram com que a lei andasse de acordo com os princípios que eles tinham, baseados também na religião, assim como muitos outros povos antigos. A economia da China antiga. Ela era baseada principalmente na agricultura, no artesanato e no comércio local daquela época, com uma forte influência do Estado na administração de seus recursos. A base da economia chinesa era a agricultura, com destaque para o cultivo de arroz, trigo e milho. O governo ele incentivava a produção agrícola
por meio de grandes projetos ali de irrigação e controles de inundações naquela época. O artesanato e a produção, ele era altamente valorizado, com destaque, é claro, para seda, cerâmica e tecidos de metalúrgica, como o ferro e o bronze. Mas a seda em especial, ela torna-se um produto mais famoso da China, sendo exportado para outras regiões naquela época. A China ela mantinha um comércio interno muito dinâmico e uma forte rede comercial internacional. A Rota da Seda, uma das rotas comerciais mais importantes da antiguidade, conectando a China ao Oriente Médio e à Europa, facilitando o intercâmbio comercial, como a seda em especial, jade e porcelana. Tá? Padronizou-se o uso da moeda de metal, facilitando o comércio, e o governo ele cobrava impostos dos agricultores e comerciantes, geralmente em forma de produtos agrícolas ou trabalho compulsório em projetos públicos. O Estado chinês ele exercia um grande controle econômico, regulando a produção comercial e tributos. O governo ele monopolizou a produção de sal e ferro, garantindo a receita estatal e controle sobre setores estratégicos. Né? A economia chinesa antiga ela foi essencial para a estabilidade e crescimento, permitindo o seu desenvolvimento de uma das civilizações mais avançadas da antiguidade. A política da China antiga, ela se baseava no mandato do céu. É uma ideia que os imperadores eles governavam por meio de um direito divino, mas poderiam ser destituídos se falhassem como governantes. O governo ele era organizado em dinastias, cada uma trazendo suas mudanças significativas na administração e no controle territorial naquela época. Esse mandato do céu, ele legitimava o poder imperial, tá? Mas ele permitia que o imperador ele fosse substituído em caso de sua má gestão. Já as dinastias, o poder ele passava de geração em geração, dentro sempre de sua mesma família, sempre dentro do seu núcleo familiar, nunca saindo disso. Com períodos de transição marcados ali pelas guerras e revoltas que tinha na época. O império ele começa a ser mais centralizado, com um governo forte, e os administradores nomeados sempre pelo imperador. O confucionismo ele começa a se tornar a base do sistema político naquela época, enfatizando a hierarquia, a moralidade e o respeito. Ao longo do tempo, a política chinesa ela se consolidou com uma administração forte. O imperador ele centraliza uma burocracia, organizando e garantindo sempre sua continuidade do império por milhares de anos. Como último ponto, vamos a algumas curiosidades. A caligrafia da China é um dos elementos mais tradicionais, com seus famosos pictogramas, sendo criado na dinastia Shang há mais de 3.000 anos atrás. O calendário chinês é o mais antigo registro cronológico que o ser humano possui, e em 17 de fevereiro de 2026 eles vão estar em 4.723. E como última curiosidade, a muralha da China pode ser vista da Lua.